Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste domingo, o quarto domingo da Páscoa, também chamado Domingo do Bom Pastor. Jesus nos convida mais uma vez a iniciarmos o nosso dia na presença do Divino que nos habita, deixando assim ser conduzido e inspirados pelo Deus que nos chama cada manhã, pelo Deus que nos conduz a cada dia da nossa caminhada, da nossa existência. Por isso, voltemos a nossa atenção sempre para o centro da nossa vida, o nosso coração, onde o Divino escolheu habitar. Por isso, deixe ser habitado por este Deus que nos ama, que é porta, que é caminho, que é pastor, que nos conduz, que nos mostra o caminho, que está sempre ao nosso lado e em nossa companhia. As leituras desse dia, deste quarto domingo da Páscoa, último domingo do mês de abril, amanhã iniciaremos já o belíssimo mês de maio. A leitura primeira, continuamos nos Atos dos Apóstolos, e hoje está no final daquele discurso de Pedro na noite de Pentecostes, e ele termina esse discurso apresentando o resultado daquele que o mal matou, ou achou que matou, ou pensou que iria eliminar Jesus Cristo. Não, ele não foi eliminado, não foi vencido, mas pelo contrário, a morte foi vencida, o mal foi eliminado. E aí Pedro, em suas palavras, diz que todo o povo de Israel agora reconheça que Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Ou seja, aquele que vocês achavam que era um peso e que eliminaram com dureza pregando numa cruz, Deus o fez Cristo e Senhor. Ou seja, Deus o elevou e este não foi eliminado. Por isso, diz Pedro, reconhecendo Jesus como nosso Mestre e Senhor, agora o caminho é seguir. O caminho agora é o seguimento que passa pelo batismo. O batismo é a porta de entrada daqueles que aderem à fé em Jesus Cristo. O batismo, portanto, é esse caminho de salvação que nos apresenta o verdadeiro rosto, a verdadeira identidade deste que Deus o constituiu o Senhor e Mestre na nossa vida. Por isso, o convite que faz Pedro é: convertei-vos. A conversão é justamente esse caminho que nos faz chegar até o próprio Deus. Convertei-vos, e neste conversão, para chegarmos a esta meta, precisamos passar pelo batismo, e o batismo nos faz pertencer a esta família dos eleitos de Deus. E assim receberemos como resultado a infusão do Espírito Santo de Deus. Depois, o texto do Evangelho que nós meditamos hoje é João, capítulo 10, versículo de 1 ao 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas,
caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todo aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é um evangelho riquíssimo em detalhes, e que nós somos convidados a rezar em cima de alguns destes detalhes tão preciosos que nos oferece João. Este evangelho, diferente daqueles que têm nos acompanhado até agora, que é sobre a experiência do ressuscitado, esse de hoje não fala do Jesus ressuscitado, mas daquele Jesus que estava na iminência para ser levado ao matadouro. E eis que este Jesus, que se coloca como ovelha, como pastor, como porta, este Jesus vem nos chamar a pertencer à sua família. Comecemos então. A primeira parte do texto, Jesus aqui, ele nesta parábola, ele começa fazendo uma advertência. Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, Jesus condena todos aqueles que entram na vida, na nossa vida, não pela porta identificada por Deus, mas por portas adversas. Ou seja, que invade a vida do irmão, que agride a vida do outro. Esse assaltante, aquele que mata a vida, aquele que não respeita a dignidade da pessoa. Todos que assim se comportam não pertencem àqueles que conhecem e amam a Deus. Assim sendo, Jesus começa e nos traz duas imagens que nós iremos refletir neste evangelho. A imagem primeiro é do pastor. O pastor, Jesus vai dizer, o pastor das ovelhas, a esse o porteiro abre a porta, as ovelhas escutam a voz desse pastor. As ovelhas, elas conhecem a voz e o pastor as chama pelo nome. O pastor conhece o nome de cada ovelha. O pastor sabe da identidade de cada ovelha. E por isso mesmo ele as chama. E elas as seguem, porque conhecem quem é esse pastor. Não só conhece, como confia nesse pastor. Caríssimos irmãos e irmãs, o papel do pastor de Jesus é conduzir essas ovelhas para fora, conduzir com segurança, e as ovelhas confiam nesse pastor. Assim sendo, essas ovelhas seguem seus passos. O pastor vai à frente e tem certeza que as ovelhas o seguem, porque ele é modelo, paradigma para estas ovelhas. Por isso elas a seguem. O pastor não vai atrás, tangendo como se tange um animal qualquer. Não, ele vai à frente e elas simplesmente o seguem, porque sabem e confiam naquele que está indo à frente. Eis o convite que nos faz Jesus, que nós sejamos este pastor
esse pastor que vai à frente e que todos seguem porque acreditam, porque confiam nos exemplos que eu dou e no ensinamento que eu transmito. Depois, amados irmãos e irmãs, é importante sempre olhar para esta figura que está à frente. Essa figura que está à frente é aquela que vai dar a vida pelas ovelhas. É aquela que dá até o seu último respiro. Por isso que as ovelhas confiam tanto. Por isso que as ovelhas seguem seus passos. Por isso ele vai à frente, porque elas admiram esse pastor. Última imagem que o Evangelho nos mostra é justamente da porta. Sim, a porta tem uma função muito importante na casa. Tem a função da segurança da casa, é aquela que dá segurança. A porta também acolhe. A porta também dá acesso para que eu entre a esta casa. A porta tem uma função privilegiada na casa. É esta que faz com que a casa esteja ou não segura. É esta que faz com que eu acesse o interior desta casa. Portanto, Jesus é esta porta. É este que me dá segurança, é este que me dá acesso ao reino da luz, ao reino dos céus. Por isso, diz Jesus, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Caríssimos irmãos e irmãs, a porta de Jesus é diferente do ladrão. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Jesus conclui dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, Jesus é o pastor para ir à frente e que as suas ovelhas o sigam com confiança e com maestria. Jesus é a porta, essa porta que me possibilita entrar no céu, entrar na casa com segurança. É esta porta que me dá também a segurança de que Ele é o pastor por excelência. Sigamos com maestria este pastor. Imitemos sempre e busquemos sempre esta porta que é Jesus. O nosso mundo está carente de verdadeiros pastores, está carente de uma porta que nos dê a verdadeira segurança e nos mostre o verdadeiro caminho. Que Jesus possa nos ajudar a viver com serenidade essa busca e encontrar nele esse pastor, encontrar nele esta porta que me acolhe, esta porta que me ama cada dia com segurança. E assim vibremos com alegria o caminho que Jesus nos conduz, com as palavras que Pedro nos indica, nesse caminho da verdade, que é justamente aquele que nos mostra para não vencer, não buscar, não responder o mal com o mal, mas sempre com o bem. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.